Não sei, né? Não abriram o número de quantos venderam, quantos o quê. Agora, ele não voltou da Bahia, mas quem diz que vai voltar no Brasil, vai voltar para o Brasil mês que vem, em março, Bolsonaro. Ele deu uma entrevista para o Wall Street Journal ontem e disse que volta em março para liderar a oposição. Você acha isso válido, Ricardo Rose? Ele voltar? Você acha que tem algum risco dessa volta? Você acha que essa volta traz mais prejuízo ou é vantajosa? Olha, Pavimata, eu acho que primeiro... E interessante, perto do tempo que saiu essa notícia, saiu outra notícia, de que o TSE permitiu usar as minutas no processo contra o Bolsonaro. Tá? É coincidência? Não sei, mas uma notícia veio atrás da outra. Bom, o que é importante dizer é o seguinte, a eleição passada foi dividida, o presidente Lula foi eleito com menos de 1% da diferença de votos, ou seja, o presidente Bolsonaro tem uma liderança, tem um público que o segue. Se ele voltar ao Brasil, acho que deve voltar, tem que voltar. Na minha opinião humilde e simples, deveria nem ter saído do país. Deveria ter ficado aqui, como na minha opinião, deveria ter acontecido. Mas a opção dele foi sair, enfim, acho que ele deve voltar ao país. Na minha opinião, ele deve sim liderar as pessoas que gostam do trabalho que o presidente fez, que seguem o presidente Bolsonaro. Se ele puder falar menos de vacina e tal, e focar um pouco mais nas obras que ele desenvolveu, num pensamento mais liberal, enfim, talvez ele consiga trazer ainda mais lideranças para ele e realmente capitanear uma possível caminhada para a próxima eleição, que se a gente olhar o quadro hoje, é muito cedo, quem gosta de política sabe que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas hoje tem o Lula como uma liderança que está falando, está em campanha ainda, falando do Bolsonaro em todo lugar que vai, e o Bolsonaro do outro lado como líder. Nós não temos outra pessoa. Se a gente olhar para 2026 com os olhos de hoje, é Lula que é o presidente e Bolsonaro querendo voltar. Então, sim, ele deve voltar, deve focar aí em liderar de forma, na minha opinião, ética. Não estou dizendo que ele não foi, ok? Só estou dizendo que, para mim, como cidadão brasileiro, tem que voltar e liderar aí o público que o segue de forma ética, pensando em construir um projeto para o Brasil. São 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. Doutor Renato, você acha que ele faz bem em voltar ou não? Você acha que a vida dele juridicamente está complicada? Que essa utilização da minuta, da tal minuta achada na casa do Anderson Torres, né, que previa, né, a minuta de um golpe, ela vai pesar na vida dele, não vai? Tem fontes, informações privilegiadas que queira compartilhar conosco, dar um furo de notícia? Não, acho que não necessariamente um furo de notícia. São algumas coisas. Primeiro, do ponto de vista político, depois do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, tem que se analisar bem que tipo de Bolsonaro que vai voltar, né? Se ele vai voltar com uma postura propositiva, liderando a oposição, isso evidentemente que o fortalecerá como um nome importante da oposição. Agora, se ele voltar com um discurso mais agressivo, raivoso, falando coisas ainda de vacina, essa coisa toda, daí isso eu acho que é pior para a oposição, porque fortalece... Você acha que ele vai conseguir manter calmo? Porque o discurso do presidente não é calmo. Sim, mas... Quando a pessoa chama ele dizendo Cid Bozo, eu não ficaria calmo, eu não conseguiria ter esse sangue de barata. Mas daí é o seguinte, se você cai na provocação e entra... Agora ele está na outra posição, agora ele está na oposição. Então, faz parte da inteligência política saber o momento e como bater. O próprio Lula, quando ele saiu da prisão, ele ficou um bom tempo em silêncio até começar a fazer campanha, se manifestar novamente, etc. Isso faz parte de uma estratégia. Agora, tem que ver se vai ser viável, porque, eventualmente, para a direita, tem nomes como o do governador de São Paulo, como o do governador de Minas, que também podem ser ofuscados com essa volta do Bolsonaro. E daí, o Bolsonaro também tem uma rejeição elevada. Não necessariamente isso é bom para esse campo ideológico da direita. Tem que pensar muito bem. Ainda estamos, como muito bem colocado pelo Ricardo, bastante distantes desse período. Agora, sobre os processos... Eu entendo que essa questão da minuta do golpe aí é uma coisa menor no processo contra o Bolsonaro. A tendência é que ele fique realmente inelegível porque do chamado abuso de poder político, né? E daí, para quem está nos assistindo, o que vem a ser o abuso? O abuso, e
Todo mundo tem falado sobre isso, não só eu. Acho que eu já falei umas 10 Vamos lá, vezes. em que consistiria o abuso de poder político do Bolsonaro? Abuso, Pavinato, é tudo que vai além. Então, se o limite, né, falando das 4 linhas que ele sempre falou, era aqui e você andou 2 passos para frente, então isso é o abuso. Para a nossa audiência, o abuso, a gente teve uso e abuso. É até do latim mesmo, né? O abuso que vai, o uso além. Então, você vai no supermercado, qual é o uso? O uso é eu ir lá, pegar as minhas coisas, pagar e sair. Agora, se eu vou lá porque eu estou pagando, eu resolvo fazer, né, que nem um maluco fez lá no STF, defecar na gôndola, isso é um abuso, não pode. Por aí. E daí o que acontece? O que a legislação fala no que diz respeito ao abuso do poder político? Se você está no exercício do cargo, então imagine um prefeito, um governador, um presidente da República, e utiliza dos recursos desse cargo de modo a desequilibrar a disputa eleitoral, de modo a tentar a todo custo a sua reeleição ou a eleição do seu sucessor, isso é punível com a inelegibilidade e cassação. São centenas de prefeitos que perderam o mandato por atitudes como essa. Por exemplo, dou um exemplo aqui, o prefeito que compra a cesta básica no final do mandato, ou eu já vi casos, inclusive, de um prefeito que foi com um carro oficial assistir um jogo do time da sua cidade em outra localidade. Ou o time é uma coisa privada, não tem nada a ver com a prefeitura. Ele fez um uso privado e acabou perdendo o mandato por isso. Agora, o que o povo quer saber é: eleição no Senado e na Câmara, não vale a regra de compra de voto para essas eleições? Só vale para a eleição que o povo vota? Senador e deputado pode rolar uma compra de voto ali, à la vontade? É que ali não é bem a compra de voto, é a ideia do apoio, porque o que acontece é que não é só... a compra da existência, né? Você conhece? Isso. A primeira secretaria vai ficar com alguém, com quem, a segunda secretaria fica com outro partido, a CCJ fica com outro partido. Então, o que eles querem é fazer essa negociação. Ó, eu tenho uma bancada de 5 senadores, você tem uma bancada de 6 senadores, o Capês tem e também receber a dinheiro do orçamento do ano passado. O deputado que entrou esse ano, os 260 que entraram esse ano, não poderiam receber 13 milhões. E a gente está com um Pelé aqui na mesa, que é o professor Capês, que foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí, Capês? O povo quer saber isso aí. Olha, primeira coisa, eu queria comentar a volta do Bolsonaro. Exatamente, que isso aí mexeu com o pessoal ontem. Olha, se há um lugar em que não existe vácuo, é a política. Se ele continuar passando suas férias na Flórida, distante do cenário nacional, esse espaço será preenchido. Ele já perdeu espaço, mas ele pode recuperar. E por que ele pode recuperar? Você acha que ele ficou incomodado com a Michelle? Porque a Michelle tá um foguete, hein? Estava ocupando esse espaço. A mulher dele, a Michelle Bolsonaro, tá com elegância. Eu acho que ele deveria ficar incomodado com quem o aconselhou durante o seu mandato. Porque quem o aconselhou a subir no palanque e xingar ministro do Supremo Tribunal Federal deu um mau conselho. Quem aconselhou ele a alimentar essa briga com o judiciário e ficar dando palanque para o judiciário, aconselhou mal. Veja se o Lula faz isso, está inaugurando casa do Minha Casa Minha Vida. A pauta política é completamente diferente da pauta judicial. Então é importante que o Bolsonaro saiba o seguinte: o país está dividido em 2. É esquerda ou direita? A turma do depende não tem espaço. Você é a favor do aborto ou você é contra o aborto? Depende, sai. Você é a favor ou você é contra? É nesse patamar que está o país. O país está dividido entre a liderança ainda de Jair Bolsonaro e a liderança de Lula. Agora, como disse o Renato, se ele voltar aqui, ficar falando de vacina, de urna eletrônica, negando o resultado da eleição, independentemente do que ele acha, ele vai perder o pessoal do centro. Né? Ele falou perder do jogo, né? Demorou para reconhecer, né? Demorou para reconhecer e aí, devia ter passado a faixa. Marcelo Suano, vai ser bom para o Brasil a volta de Bolsonaro? Vai ser bom para a direita? Vai ser ruim? O que vai ser na sua concepção? Para mim, o que seria bom para a direita é que a direita estudasse, se organize, identifique um projeto muito claro que vá além de questões pontuais,
E até houve, a direita até teve no Brasil alguns bons ideólogos, tá? E não vamos citar ninguém para não ficar trazendo celeuma. Mas é que ela se organize e que ela identifique várias lideranças e centralize numa delas para o momento presente ou para o futuro breve. Isso é que a direita teria que fazer. A vinda do Bolsonaro, eu particularmente acredito que para ele pode tirar proveito dependendo da maneira como ele vai se comportar. O Capês, quase que eu te aplaudi, Capês, é realmente aquelas pessoas que aconselharam ele a ir para o enfrentamento pessoal, sabendo que aqueles com quem ele estava enfrentando iam tornar aquilo institucional e jogar contra ele, essas pessoas que aconselharam foram péssimos assessores, péssimos estrategistas, e ele dançou nisso. Exato. Ou seja, e quando ele chegar aqui, tu pode ter certeza, Pavinato, ele vai ser provocado, porque o pessoal da esquerda é mestre em saber trabalhar no debate para fazer o outro perder a paciência. Quase ficar aquela brincadeira assim, você está irritado? Não, não estou irritado. Está irritado? Não, não estou irritado. Claro que você está irritado. Aí você diz, não estou irritado. Aí você começa a gritar. Não é gaslight? Eles começam a fazer assim, então eles vão trazer exatamente os temas que são irrelevantes para a construção da liderança futura da direita. Eles vão trazer o tema do passado para dizer que o Bolsonaro foi um genocida, foi isso. Agora já tem novas narrativas trazendo experiência passada, que são os Yanomamis, que se você pegar o passado, o que está acontecendo com os Yanomamis já vem de década. Não é Bolsonaro, isso não tem nada a ver com aquilo ali, não. Ah, teve um descaso, uma omissão por parte... Não foi isso. Não teve isso. Há um monte de elementos, mas vão colocar na conta dele. E ele vai cair nessa. Da minha perspectiva, se ele ficou 2 meses calado, o que ele deveria fazer? Ele volta e vão tentar colocar o Bolsonaro na cadeia. É óbvio, tudo está sendo feito para tentar aprisionar o Bolsonaro. Mas se ele for inteligente, ele aproveita até a prisão. Ele se martiriza na prisão, porque aí ele vai lidar com um fator que a esquerda sempre lidou de uma maneira espetacular, do processo de vitimização. Se ele aproveitar isso, ele faz até da cadeia dele um palanque para reverter o jogo.